Olha, nesse vídeo nós vamos falar sobre algo que está acontecendo, foi noticiado nessa semana e tem grande impacto na sua vida. A reforma tributária, a principal notícia da semana. E sim, ela vai provocar uma grande interferência na sua vida. O impacto pode ser gigantesco, vai depender de como você vai reagir à reforma tributária. É muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque pode ser, sem dúvida, um dos vídeos mais importantes que eu publiquei aqui. Olha só, muito antes de eu começar a publicar vídeos aqui no YouTube, compartilhar com vocês aqui a minha rotina de todo mês comprar um pouco de produtos financeiros para poder gerar renda para mim, muito antes de eu começar a publicar vídeos, eu vi uma notícia no jornal. O ano era 2016. Você deve lembrar, eu já falei aqui várias vezes que eu abri uma conta numa corretora em 2017 e comecei em 2017 mesmo, no mês de maio, a investir meu dinheiro. E esse start começou, esse momento na minha vida começou por causa de notícias que eu vi no ano de 2016. E tinha como tema também a palavra reforma. Hoje a gente está falando de reforma tributária, na ocasião era a reforma da Previdência. No ano de 2016, o noticiário dos jornais, dos sites de notícias, na TV, falava o tempo todo sobre a reforma da Previdência, a reforma da Previdência. Naquela época eu vivia uma vida diferente da que vivo hoje. Em que sentido? Eu não pensava sobre minha aposentadoria. Sabia que ia acontecer daqui a alguns anos, e muitos anos, talvez uns 30 anos. Então eu levava minha vida normalmente, dia após dia, trabalhando, pegando trem, metrô, recebia, pagava as contas, um dia após o outro, sem pensar sobre minha aposentadoria. Mas o noticiário frequente falando sobre a reforma da Previdência acabou chamando minha atenção e comecei a pesquisar sobre o assunto. Afinal de contas, em algum momento você vai se preocupar com a sua aposentadoria, então eu procurei saber o que estava acontecendo, do que se tratava a reforma, para ficar atualizado. Inclusive, esse assunto me deixou curioso e pesquisei sobre o histórico da aposentadoria, quando foi criado, acabei ficando curioso sobre o tema. E olha só a primeira curiosidade, para você ter uma ideia, no começo, lá no começo, quando foi criada a aposentadoria, o trabalhador precisava ter pelo menos 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. 30 anos de serviço, 50 anos de idade e 30 anos de serviço. A Previdência Social hoje já tem mais do que 100 anos e, é claro, aconteceu várias reformas. Uma delas ainda no governo Fernando Henrique, quer dizer, não muito distante, recentemente, houve alterações. As mulheres precisavam ter pelo menos 48 anos para se aposentar e 30 anos de serviço. Já para os homens, a exigência também aumentou. Teria que ter pelo menos 53 anos de idade e 35 anos de contribuição. Isso foi nas minhas pesquisas. Agora, as notícias que eu estava vendo naquela ocasião, lá no ano de 2016, as coisas já estavam mudando novamente. A aposentadoria para homens seria apenas quando ele atingisse os 65 anos de idade. 65, 50, 53, 65. A coisa estava ficando estreita, aquilo me chamou a atenção. Além do mais, o texto da reforma da Previdência apontava para o seguinte: você poderia se aposentar inclusive com mais do que 65 anos, porque tinha uma condição de tempo mínimo de contribuição, que passava de 15 anos para 25 anos. Então a notícia que eu vi lá no ano de 2016 ainda, que me espantava, é de que o seguinte: se você tivesse 65 anos de idade, mas não tivesse atingido o tempo de contribuição necessário, por exemplo, se faltava 5 anos de contribuição, tu ia ter que se aposentar aos 70. E aquilo foi um susto. E pela primeira vez eu pensei o seguinte: eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, porque imagina só, se isso está acontecendo hoje, pleno 2016, e não é a primeira vez que acontece uma reforma da Previdência, até eu me aposentar vai levar o quê? Uns 30 anos? Quantas vezes mais devem ocorrer reformas da Previdência? Obviamente, para poder aumentar o tempo de contribuição ou o limite de idade para aposentadoria, eu não vou estranhar se daqui a alguns anos o limite for 66, 67. Eu tenho certeza de que os políticos lá em Brasília, de esquerda ou de direita, adorariam se a aposentadoria fosse esticada para os 70 anos de idade, com certeza. Na verdade, é capaz até deles votarem para a gente se aposentar só aos 80. É claro que isso pode parecer exagerado demais quando eu falo assim, mas quem vai imaginar a criatividade dos políticos quando se fala em ferrar o povo e encher os bolsos? Até onde você acha que a mente ambiciosa dos políticos pode chegar? Com certeza não há limite razoável. E é claro que se um governo gasta centenas de bilhões de reais para poder manter o salário dos aposentados, quando alterar a idade de 65 para 66, 66 para 67, note que vai estar cortando um montão de gente da folha de pagamento naquele ano. E claro, vai gerar uma enorme economia para os cofres públicos. Você acha que esse dinheiro vai para onde? Para a educação? Para a tua saúde? Mais médicos? Mais hospitais? Quem sabe um perto da tua casa? Mais segurança no teu bairro? Bom, isso nunca aconteceu.
O fato é de que naquela ocasião eu já tinha uma coisa na cabeça e não tinha dúvida. Essa idade mínima ainda vai ser alterada novamente. A questão é quantas vezes vai ser alterada. E a fotografia que eu via na minha mente quase que imediatamente era de que eu ia me aposentar só quando tivesse muito velhinho, no final da vida. Sim, a minha aposentadoria, momento em que eu poderia passar, por exemplo, mais tempo com a minha família, me divertir, passear, viajar, porque eu não estaria mais trabalhando, então eu teria bastante tempo. Essa minha aposentadoria, tão desejada, tão esperada, aconteceria só quando eu estivesse bem velhinho. Será que eu teria saúde para fazer tudo o que eu queria? É justo isso? Bom, diante disso, restava para mim algumas alternativas. Passar a minha vida toda amaldiçoando o presidente da ocasião, xingando e reclamando da minha vida, ou fazer alguma coisa em relação a isso e não depender do acaso. Bom, você deve saber hoje, 7 anos depois, descobriu que eu resolvi fazer minha própria aposentadoria. E é claro, tenho compartilhado com vocês aqui tudo isso, para de alguma forma te ajudar se você tiver a mesma intenção. Mas afinal, Bruno, o que a reforma tributária tem a ver com isso? Bom, a reforma tributária busca a simplificação dos impostos aqui no Brasil. Esse é o tema, esse é o argumento principal. Mas não esqueça, nós estamos falando de políticos brasileiros. Certamente, em breve, a gente vai ter detalhes mais aprofundados sobre a reforma tributária. Hoje em dia, nem os jornais conseguem falar a respeito disso com profundidade. Tudo isso foi votado na correria, às pressas. Então a gente vai ouvir muito falar ainda sobre a reforma tributária e tomar conhecimento de muitas coisas ainda. Mas uma coisa que eu tenho certeza é de que haverá dispositivos para a arrecadação aumentar. E traduzindo isso, se requer tradução, se aumenta o imposto é mais dinheiro saindo do teu bolso para pagar impostos. Quanto mais tu paga imposto, menos dinheiro para você, isso é lógico. Vai ser significativo. E aí você pode estar pensando, isso é coisa da oposição, não deve ser verdade não, Bruno. Mas pensa bem, tirando os exemplos da reforma anterior, da Previdência, lembrando, a reforma da Previdência conduzida lá pelo governo da direita, a gente não está falando de política aqui. O foco não é a política, é uma reflexão para a sua vida. Tirando o exemplo das reformas anteriores, que coloca uma multa para você, que coloca algo que te prejudica, que você precisa pagar mais, que você precisa esperar mais para sua aposentadoria, que no resumo da história você paga o preço. Tirando essa experiência que a gente já conhece, você acredita que de alguma forma essa reforma tributária vai te ajudar? Vai ser bom para você? Mais uma vez, pessoal, preste bastante atenção. A gente não está falando de política aqui. Abra sua mente. Não deixe a sua mente e os seus conceitos te sabotarem nesse momento. Faça uma reflexão. Se você gosta de governo de esquerda, de direita, de um presidente, de outro, esqueça isso. Pense em você. A sua vida vai melhorar de forma significativa quando você trabalhar, pensar, se dedicar a melhorar a sua vida. Você. Você pode gostar do Bolsonaro, você pode gostar do Lula, pode gostar de qualquer político. Pode ter preferência pela esquerda ou pela direita, é teu direito. Mas a sua vida só vai melhorar se você se preocupar, se dedicar e planejar um futuro melhor para você. É exclusivamente a sua responsabilidade, essa é a verdade. Ninguém, absolutamente ninguém, está fazendo nada por você. Então esquece a política nesse momento. Eu estou falando algo sobre a sua vida, sobre o poder que você tem sobre a sua vida. Você tem a opção de simplesmente esperar para saber o que vai acontecer com a reforma tributária, como vai afetar a sua vida, esperar ano após ano para ver, afinal de contas, o que aconteceu. Ou você pode fazer hoje algo muito importante. O que é? Sacrificar um pedacinho do teu salário todo mês, tirar um pedacinho dele, eu sei que você utiliza ele para viver, mas tirar um pedacinho dele para poupar, investir, pensando no seu futuro. A gente está falando sobre como se proteger e não deixar a tua vida, a tua aposentadoria, a tua qualidade de vida na mão dos políticos. Investir todo mês um pouquinho se preparando para o futuro, a melhor coisa que você pode fazer. Em 2016 eu vi uma notícia sobre a reforma da Previdência e resolvi fazer alguma coisa. Hoje eu vivo uma experiência muito diferente, com uma vida bem planejada, com uma expectativa ótima. E se eu pudesse fazer alguma coisa para mudar a minha vida durante esse período, se eu pudesse fazer alguma coisa melhor, seria ter começado antes. Eu não tenho dúvida de que novas reformas acontecerão. O futuro é duvidoso, mas uma coisa eu tenho certeza de que eu estou muito mais preparado agora. E não existe nada mais poderoso do que você dedicar a sua energia, o teu conhecimento, o teu esforço, tua dedicação à sua vida. Olha, eu tenho certeza de que você vai experimentar uma vida muito melhor e muito mais tranquila se você fizer isso. Utilizar esse tema da reforma da Previdência, reforma tributária,
todo esse histórico, já conhecido por você, de que não existe ninguém fazendo nada por você na política, essa é a realidade. Utilize tudo isso para colocar uma coisa na sua cabeça: a tua vida pode melhorar muito nos próximos anos. E é total responsabilidade tua fazer isso. A reforma tributária que está sendo muito noticiada essa semana é só um alerta para você de que mudanças acontecerão. E muitas outras, pode esperar. A questão é o quanto você vai estar preparado para essas mudanças, que historicamente te prejudicam. Olha, eu sou uma pessoa muito otimista com o nosso país. Agora, eu tenho certeza de que esse otimismo, essa expectativa de melhoria, aumentou muito depois que eu comecei a me organizar financeiramente, me planejar e trazer essa responsabilidade para mim. Pense a respeito disso, construa um futuro melhor para você com pequenos passos. Eu acredito que o seu futuro, sem dúvida, pode ser brilhante. E grande parte desse futuro promissor deve estar associado ao hábito de poupar e investir seu dinheiro. Então fica aqui minha recomendação: se inscreva no canal se você gosta de conteúdos como esse, que te ajudam a pensar sobre o futuro e se preparar melhor se você quer aprender sobre investimentos. E assuma o controle total do seu futuro. Se aposente quando você quiser. O teu salário não vai depender do INSS, desde que você faça pequenas ações, que não vão lhe custar muito. Sobre tudo isso te ensino aqui no canal. Aproveite esse tema da reforma da Previdência, reforma tributária e tudo que acontece na política. Utilize isso como reflexão. Pense sobre o histórico. Quando que foi feito algo significativo para o seu futuro, para que você cuide melhor de você, da sua família. Se você não conseguir se lembrar, é um bom sinal de que você deve começar a trabalhar a respeito disso. A boa notícia é que você consegue. Eu comecei há 6 anos atrás e me sinto tranquilo hoje. Espero que você faça o mesmo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.